E aí estamos começando mais uma live, um encontro nosso aqui da nossa comunidade, nosso encontro de quinta-feira. Para quem está participando pela primeira vez, eu acho que a Daniele, bem-vinda, a Daniele está participando pela primeira vez. Os demais já estão, acho que acredito que aqui todos os demais já participaram pelo menos uma ou duas Obrigada. quintas-feiras. Primeira vez mesmo. Bem-vinda, bem-vinda. Quinta-feira, pessoal, é assim, é o nosso momento de encontro, de colocar as dúvidas para fora. Eu uso aquele form lá para a gente não perder os assuntos, então a gente coloca lá, mas às vezes vai surgindo coisa nova aqui, a gente vai abordando. Microfone liberado, chat liberado, né? O máximo de interação possível, porque isso aqui não é à toa que eu chamo mesmo de comunidade. Eu quero que a gente compartilhe dificuldades, como o Eduardo estava falando agora, o Hiro também. Eu mesmo disse que também acho que é uma dificuldade para todo mundo a questão emocional. O Johnny botou ali, eu sofro com essa psicológica também, mas é na paciência. Eu sou ansioso pra cacete para ficar horas e horas no gráfico. E não precisa, né, gente? Hoje de manhã eu falei lá no Combo de novo, né? De manhã a gente tá fazendo a sala fechada do Combo ainda lá. Vamos até, pelo menos até o fim do mês a gente vai. E a gente falou sobre isso de novo, né? Não precisa ficar o dia inteiro no gráfico, não, aliás, nem deve ficar o dia inteiro no gráfico. Tendo automação ou não tendo automação, não tem porquê. Desculpa, fui pegar um lenço aqui para limpar meu óculos. Mercado, a gente diz assim, tem trade todo dia. Ma- Mas não quer dizer que por ser day trade e por ter trade todo dia, que a gente tem que operar o dia todo, todos os dias. Ah, tô de bobeira hoje em casa, quero ficar olhando o gráfico para ter mais hora de bunda, né, bunda na cadeira. Quero acompanhar uma automação que eu escrevi, que eu estou testando, que alguém escreveu, que eu estou testando, não importa. Beleza, fica. Agora, por isso que eu perguntei para o Eduardo quando ele falou, eu tenho que operar 3 vezes, né? Aí eu, opa, peraí, como assim tem que operar 3 vezes? Ninguém tem que fazer nada. Você tem que fazer aquilo que está confortável no teu dia. Por quê? Se já é difícil segurar o emocional, quando está tudo certo, depois do primeiro stop piora muito. Depois do segundo stop piora mais ainda. O terceiro trade, eu vou fazer 3 trades, eu aceito tomar 3 stops. O terceiro stop não é mais o Eduardo que fez o primeiro trade que está fazendo. É outro Eduardo. Não é nem o do segundo. Desculpa, gente. Eu costumo. Um tempo atrás eu fazia uma aula. Aliás, eu fazia várias aulas onde eu tentava trazer conceitos de ferramentas básicas da administração, assim. Tentava trazer aqueles conceitos para abrir um pouco a cabeça da galera, que tinha uma galera muito ansiosa, cabeça muito avoada. E eu gostava muito de fazer uma analogia com o 5W2H. Vocês conhecem, né? A ferramenta 5W2H. E quando chegava na parte do quem, eu fazia uma analogia com. Trazia esse conceito para a parte da gestão emocional, que basicamente isso. O Eduardo que faz, o Barba que faz o primeiro trade, o Claudemiro que faz o primeiro trade, a Daniele que faz o primeiro trade, não é e que toma um loss, não é a mesma, não é o mesmo que está lá no terceiro, entrando no terceiro trade para tomar um loss, né? Para talvez fechar o dia. Então a gente já é diferente. E isso compromete demais o que a gente vai fazer ao longo do trade. Mexer em stop, aumentar a mão, fazer preço médio. Pô, levanta a mão aqui quem é que nunca fez um preço médio porque estava com medo de estopar. Levar pro zero, né? Quem é que Pô, a pior nunca fez coisa. isso? Quem nunca fez isso pode levantar o dedo aqui só para eu poder chamar de mentiroso dizendo o nome. Não tem, não tem. Todo mundo aqui já fez isso, né? Vamos fazer um médiozinho aqui para ver se eu livro essa operação. Qual o problema de levar um stop? Nenhum, se tiver dentro do planejamento, né? O Hiro colocou lá. É do japonês, né? São os cinco.
Não, do japonês não, no japonês é o 5S. É do 5W2H, mas o do 5W2H também é, né? Do, da metodologia Toyota, né? Ah, Né? é bonito, nossa, da hora, né? Trabalha não Toyota pra você ver. Não, eu não. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu não. Eu não. Eu trabalho num lugar pior, eu trabalho no mercado financeiro. Pois é, né? Só Mas maluco, enfim. só maluco. Então, assim, a, a gente estava falando disso, obviamente, quem chegou depois, por conta da questão do segurar o trade, né? De entrar no trade, do emocional, da dificuldade e tal. Hoje foi um dia complicadíssimo, né? Começou acontecendo aquela maluquice de manhã lá no índice. Quem é que estava operando o índice de manhã, ou tentou operar índice de manhã e aconteceu? Teve gente na sala lá que ficou presa em trade. A, a Laura, nossa amiga lá que tá lá no combo, ela estava vendida e o trade ela não conseguia sair. Não tinha mercado para sair. E aí, faz o quê? Como é que fica o emocional nesses momentos? Então, é bem complicado. Mas aí o ponto que o. Deixa eu. Vou baixando a minha mesa aqui, gente. Agora eu já estou há muito tempo de pé, eu vou sentar de novo, porque daí senão eu não aguento até o fim da live. O, o ponto que o Hiro colocou lá no nosso formulário de sugestões foi com relação às ferramentas de trailing stop, break-even e preço médio, essas coisas que a gente faz no dia a dia. Eu acho que ele, quando ele colocou aqui, ele provavelmente estava se referindo ao mesmo assunto que eu abordei na terça-feira lá no clube e que eu já falei algumas vezes também no combo, na sala do combo de manhã lá, sobre utilização disso, né? Trailing stop, break-even, etc. A maioria de vocês eu já sei, mas, por exemplo, a Daniele gosta de fazer break-even, trailing stop, usa essas ferramentas? Vamos se conhecendo aqui, Daniele. Se é que ela está ouvindo também, né? Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando? 100%. Alô? Ah, tá. Não, eu opero fluxo, né, Bárbara? Na realidade, eu vejo as montagens e desmontagens dos players e eu confirmo isso com gráfico e regiões, entendeu? Perfeito. Então, eu opero o Renko. Só que agora eu descobri o Hacking Acha, achei super sensacional, porque muitas vezes, por exemplo, eu chego a pegar 8,5, 9 pontos no trade, só que eu sou location, então eu deixo o trade andar mesmo, entendeu? E aí ele volta e me tira com 2 pontos, volta e me tira com meio ponto. Eu fico puta, entendeu? Então hoje mesmo fiz 3 operações que pagaram ali 9 pontos, 8 pontos, voltaram e me tiraram com meio ponto. Eu olho o macro também um pouco, né? Dólar, principalmente, porque eu sou operadora de dólar, mas eu também operações. Uhum. E, e aí até eu ensino o pessoal, tenho 2 cursos lá, um de ações e um de dólar, né? Que eu tenho o setup lá para o pessoal operar em cima do que eu ensino. Só que eu descobri o Hacking Art esses dias, porque eu fui fazer o curso do Storm de mercado americano, né? Para diversificar a carteira. E aí, sem querer, eu já tinha visto o gráfico, mas não tinha reparado tanto no gráfico da forma que ele é. E ele é bem limpo, né? Então, isso ajuda demais a você segurar o trade e levar. Claro que no mini índice ele parece ser bem mais. É bem melhor para ser operado, que ele desenvolve melhor. O trade no mini índice vai embora, rasga, vai embora. O dólar não, fica dando sarrafo em todo mundo para lá e para cá, né? 10, 20 pontos, sarrafo de novo. Então, o payoff no índice eu acho que é melhor. E aí, foi a hora que eu até falei com você a respeito de algumas coisas, porque eu consegui com um amigo meu lá da sala, a gente fez amizade lá, e aí um ajudou o outro ali, ele conseguiu pegar o gráfico do Hacking Ash e transformar ele, tipo, numa nuvem, né? E Uhum. aí eu peguei isso e eu transformei no indicador que eu coloquei no Renko. Bacana. Então eu tô com o Renko e o Hacking Ash juntos, só que mesmo assim do payoff do Hacking Ash é melhor do que o Renko com o Hacking Ash. Então eu tô tentando fazer uma estatística em cima disso, né? Porque isso melhoraria payoff, entendeu? Certo, mas assim, se você está achando que o tamanho dele está, de repente, está te fazendo voltar, ele está dando essa chicotada, de repente, mexer no tamanho do bloco vai chegar mais perto da movimento, de desenhar a movimentação do jeito que você vai ficar mais confortável. Assim como você enxerga lá no índice, talvez mexendo no tamanho do box ali no Renko, no dólar.
Talvez você consiga. Eu tentei aumentar. Eu tentei aumentar, só que o dólar tem dias que ele está muito numa consolidação lascada, né? Então o box anda pouco, né? Sim. Então, como eu também olho o fluxo, olho a montagem dos players, então eu consigo ter mais ou menos uma noção, tipo, tá dando aqui, mas o fluxo confirmou, né? Então, olha se o fluxo tá confirmando. E geralmente confirma, mas se tem algum player mais forte do outro lado, eu já fico esperta. Aí eu Uhum. olho o dólar index, olho também a questão do DI aqui. Se eu tô vendo que tá tendo uma movimentação estranha lá no dólar índice ou no DI, eu já fico, ixi, esse trade talvez vai dar ruim, né? Então eu já solto uma parcial, protejo o trade e zarpo fora. Então hoje eu me livrei de dois stops assim na entrada. Eu queria comprar o dólar. Aí ele foi, andou 4, 5 pontos, voltou, me tirou. Aí eu vi a movimentação estranha no dólar index, eu falei, ixi, esse negócio vai dar ruim. Aí eu também já zarpei. Mas é claro, tomo stop também, como todo mundo, mas o que eu tô com essa dificuldade é de conseguir mapear isso de forma estatística melhor, porque eu tô há uns 2 meses montando uma estatística em cima do dólar, Uhum. né, em cima de regiões bem assertivo. Então, eu fiz um levantamento aí de um ano. E aí, agora com o Hacking Ash, eu entendo que talvez ele vai me tirar menos dos trades do que o Renko, entendeu? Só que eu não consigo compilar isso dentro da Profit para fazer um levantamento, nem que fosse só no Mas Renko, sabe? Aquela, o que que é o problema o que que é o problema do Renko, aliás, do Reiki? A gente até comentou isso aí lá tá? no CTA, né? Quando o Storm me chamou lá na segunda-feira. É, que você falou que ele varia corretinho, já o Hacking Ash você não vai ter essa questão muito correta, né, da virada. Assim, vai ter uma variação, vai ter uma discrepância significativa. Não é que não funciona, mas quando a gente começa a se envolver, a trazer os sistemas, né, a trazer os conceitos operacionais para dentro da automação, a gente quer estatística. A gente quer Uhum. confiar no backtest no final do dia. Então, o que que é importante no final do dia para mim, para nós aqui que desenvolvemos automações e para quem está utilizando estratégia pronta, que seja, a gente quer que no final do dia, o backtest ele seja fidedigno em relação à execução em tempo real. E eu falo execução em tempo real porque tem gente que é bitolada com a ideia de conta real, e aí fala mal da simulação. A simulação é uma excelente ferramenta. O que importa é que seja em tempo real. Então, quando eu tenho o backtest, que é gráfico parado para trás, e eu tenho a execução em tempo real, seja simulador, seja até, pode ser até um replay de mercado, que não é exatamente tempo real, mas ele emula aquela função. E a conta real mesmo, com dinheiro, tem que chegar no final do dia e tem que bater. E aí, onde é que está o problema? Você pega um gráfico que não tem o ponto exato de entrada e saída, e aí depende muito também de como é que é o operacional, porque o problema do gráfico temporal também não está no gráfico temporal, está em como as pessoas constroem os seus modelos para operar. E em cima do gráfico temporal. Acontece a mesma coisa no Renko, se a gente não tiver o cuidado. Só que no Renko é mais fácil de manipular esse dado, de fazer, por exemplo, eu vou entrar quando fechar o box. Então, qual é que é o evento? É close. E aí o close ele é sabido, não tem como acontecer, não tem como ficar na dúvida se um close aconteceu antes para cima ou para baixo, porque a gente, olhando para o gráfico, a gente tem a certeza absoluta de que do que aconteceu primeiro. No Reiki em Acha, a gente não consegue ter essa mesma exatidão. E aí compromete demais a estatística. Aí você faz um trabalho E as maravilhoso. viradas, Barba? Mas é que você vai continuar Desculpa, então, precisando. mas e a virada do Hacking Ash? Não dá para você calcular essa virada na estratégia lá da Profit, colocar no- como que fala? Na estratégia Para lá te ser bem para ver o sincero, lá desempenho? no editor de estratégia, lá no backtest, né? Para ser sincero, teria que testar. Sim. Como eu não trabalho, teria que, para saber se fica confiável ou não, a gente teria que. E aí fica o convite já, a gente pode conversar e escrever alguma coisa para testar isso, e aí com a tua expertise de utilização é até melhor. E colocar a testar para ver se ele representa na realidade
né, no final do dia, se ele vai mostrar assim, o ponto de entrada é o correto. Quando a gente tem, se a gente considera o fechamento de qualquer que seja o tempo gráfico, o tipo de gráfico, melhor dizendo, seja ele temporal, atemporal, se a gente usa o fechamento, dá certo. Só que no gráfico de Renko, a gente utilizar o fechamento não compromete, em geral, não compromete o conceito operacional, entende? Então, o nosso trabalho é encontrar uma forma de que o código não comprometa aquilo que a gente idealizou. Eventualmente, a gente faz ali algumas concessões de um lado do outro e consegue. Vamos pegar o exemplo. O fechou dentro, fechou fora. No Renko, ele é muito mais preciso, né, com bandas de Bollinger, ou até mesmo com canal de cache, mas no Renko ele é muito mais preciso do que no temporal. Se eu usar o backtest, né? Se eu usar o fechamento, no Renko eu sei que eu vou ter um atrasozinho ali, mas ele vai entrar o mais próximo possível. No temporal, dependendo do tamanho da vela que fizer, ele perde, digamos, esteja na banda superior, ele perde a banda, ele, né, vai fechar para dentro, perde a banda, perde a mínima do anterior, por exemplo, que seria, talvez seria o meu preço de entrada, e ele anda lá 200 pontos e aí sim ele fecha. Aí eu já estou lá encostando na média. Quer dizer, aquele trade ali que se fosse no Renko eu pegaria ele lá pertinho da banda, lá na viradinha, eu peguei ele 250 pontos para baixo, o meu alvo, que seria um alvo de 300 pontos, virou um alvo de 50 pontos. E aí eu vou olhar, isso aí está distorcendo demais o meu conceito operacional, que era pegar lá em cima, lá perto da banda. Estou dando um exemplo só para genérico, né? Agora, aí no caso do Reiknash, teria que fazer exatamente o desenho do conceito operacional. Tudo parte, tudo parte do desenho, né, desse conceito operacional de uma forma 100% objetiva. Não tem nada que pode ser subjetivo. Por exemplo, mas é que daí eu olho lá e eu palavras suas, né? Eu achei que não ia dar bom, eu saí fora. Isso não é objetivo. Isso é, né? Tem o teu feeling, tem a tua experiência, tem coisas que a gente olha para o gráfico e sabe, vai subir, mas não dá para descrever, né? Teve um dia que de manhã estava aqui eu e o Hiro, e a gente não sei qual foi o motivo, eu olhei para o gráfico e disse, espera aí que eu vou fazer um desenho aqui. Pá, fiz um desenho e tal, ó. Se romper isso aqui, vai lá em cima e papapá, não sei o quê. No meio da tarde eu mandei para ele um print da tela, tinha andado, sei lá, quase 2.000 pontos, não me lembro quantos mil pontos foi. Mandei um print lá, lá na comunidade. Então, mas é coisa que não tem, não, aquilo que eu fiz lá não tinha como descrever de forma objetiva, é experiência. A tua experiência ela é bastante grande, usa leitura de fluxo, usa diversos indicadores, você vai olhar, vai ver, esse trade não dá para comprar. Mas para o sistema a gente não consegue dizer isso às vezes. Novamente, é uma distorção do conceito operacional, né? Então, Sim, é aí o que eu falo para os alunos até é difícil, né? Porque tudo bem, quando você pinta os players lá, você bota ali, virou tais ferramentas do fluxo de tela cega, virou o renco, você entra. Stop atrás do renco, então o operacional é bem desenhado, entendeu? Só que é aquilo. Tem vezes que eu já vejo que, tipo assim, o Hackenyashi já andou, o box virou e o Hackenyashi ainda tá segurando o trade. Então, o que eu quero de verdade é ter um payoff melhor do que o que já tem, entendeu? Era isso que eu queria. Porque assim, o fluxo, você tem o time da entrada, mas depois chega na metade do caminho, já tem cara comprando, cara vendendo, cara estopando, cara virando a mão, cara. Já vira uma zona. Então, você tem que ter os pontos certos para você procurar o fluxo, não ficar procurando fluxo em tudo quanto é lugar, porque fluxo tem em tudo quanto é lugar, né? Mas a abertura de mercado, as montagens são mais fáceis, então com o Renko e com o Hacking Ash, eles ajudam bastante. Eu até escrevi uma regra, tal, eu até passei para um programador, não sei se você iria fazer, se daria para fazer depois, se puder até falar comigo, que é de fluxo, porque quando a gente faz o replay de mercado na Profit, tem um delay muito grande, uma diferença muito grande nos medidores de agressão e de pressão quando se compara com o mercado real, porque eu já fiz isso, eu acho que eu talvez demorei tantos anos para evoluir no fluxo, porque eu não sabia disso, eu ficava até 3, 4 da manhã fazendo replay e achando que, meu, mas eu não vi isso aqui, olha, isso aqui não era isso, e na realidade no mercado real, quando você grava a tela,
você vê que a realidade dos números são outros, as viradas de lote são outras. Às vezes, no mercado real, tem delay nas viradas de lote do Superdome. Então, você vê que a Nelogica tem essas pequenas falhas aí, Tem, para não, quem é tem leitor de vários. fluxo, entende? Tem várias. Assim, Então, e é muita dúvida, entendeu? Que eu falo. Então, não sei se de repente você tem como fazer esse indicador para mim, porque era um indicador que eu queria fazer para disponibilizar até para os meus alunos, para ter um a mais para eles, não, entendeu? Do tipo, ó, galera, deixa apitar. Eu já ensinei, vocês sabem, mas eu quero que apite para vocês. Para aumentar o do aluno, é só entrar quando realmente tiver que eu, entrar, eu entendeu? falei sobre isso, eu acho que foi terça-feira passada agora lá no clube. Se não foi, o pessoal do clube me corrige, se não foi nessa terça agora, mas eu acho que foi. Ou na anterior, agora estou na dúvida. É o seguinte, algumas vezes a gente constrói um modelo operacional baseado ali num conceito que a gente tem, que a gente quer validar o conceito com o estatístico. Quem é mais experiente, e aí eu me incluo nesse grupo, provavelmente você também está nesse grupo, o Stormer, quando a gente senta para conversar, a gente já sabe o que que quer fazer. Isso aqui funciona. Eu não quero a estatística, eu só quero operacionalizar isso aqui. Aí é diferente. Porque escrever sem ter a preocupação de que o backtest bata com a realidade, porque eu sei exatamente o que que eu estou fazendo, é outra situação. Quando a gente está construindo um sistema aqui que alguém bolou, por exemplo, a gente está fazendo no clube agora um operacional novo lá que o pessoal trouxe, baseado no indicador High-Low Activator e mais uma média, e aí a gente está escrevendo um código, vai ficar bastante robusto, onde a gente vai fazer a otimização dele para cada ativo, para cada tamanho de renco, para a gente saber qual que é a parametrização que a gente vai usar nele. Então, a gente vai usar a lógica para validar o modelo operacional e aí ajustar ele. Agora, você já tem um modelo definido, sabe que funciona e quer apenas criar um indicador disso. É outra história, porque daí eu não tenho a preocupação, a gente não tem a preocupação, por exemplo, de mas ele no backtest ele não pegou no preço correto que eu queria pegar. Aí é outra história. Então, quando você começou falando de estatística, a gente tem um lado de preocupação, tá? Quando você fala, não, eu quero executar aquilo que eu sei que funciona, é outro lado, é outra história. Então é importante você pensar, você ter isso em mente, tá? Não é pensar, ter isso em mente, tá, Daniel? O Profit tem limitações, mas não é só o Profit. Tá? Acontece que as pessoas falam muito mal do Profit sem nem saber das dificuldades que também tem em outras ferramentas. Não vou nem citar, mas tem dificuldades também. Mas o backtest lá é melhor. Não é, é uma merda também. O problema está na forma como o backtest é feito nessas plataformas todas. Mas lá no MetaTrader, vou falar, agora eu já falei, lá no MetaTrader o backtest é tique a tique. Não é. Não é, porque tique a tique é um volume de dados descomunal. É uma coisa absurda. Ele tem lá umas ferramentinhas que simulam, mas não é tique a tique, tá? Então, a estatística fura. Então, para a gente não se alongar demais, porque senão a gente realmente não, nem sai desse assunto mais, me chama depois, você tem meu WhatsApp ali, né? Eu estou em todos os grupos, me chama no WhatsApp ali. Amanhã eu vou viajar. Semana que vem a gente acha um tempinho e senta para conversar de repente de tarde. Ele pega uma horinha para conversar de tarde ali e vamos tentar alinhar de repente um projetinho, uma parceria legal para a gente aí, tá bom? Sim, legal. Beleza, obrigada. Imagina, tô à disposição sempre. Todas as dúvidas que vocês tiverem, né, nesse sentido também, principalmente nessa parte de estatística baseada aqui nos backtests, eu acho muito importante trazer isso. Tá? E aí, claro, como eu falei, né, tem esses detalhes. Se a gente está pensando realmente na estatística, a gente tem um tipo de cuidado. Se a gente está pensando na execução, a gente tem outro tipo de cuidado. Mas eu quero retomar o ponto que o Viro trouxe, só para eu botar um xizinho ali na coluna lá dos assuntos, com relação a break-even, trailing stop, metas, gerenciamento. Eu falei assim, pô, isso aqui é uma aula que eu dou na mentoria, que eu acabei fazendo ali para o pessoal de manhã. E eu acho, claro, não vou aprofundar tanto quanto eu aprofundei lá pela questão de tempo. Mas
eu acho que a parte fácil da vida do trader é a parte técnica. O Stormer, inclusive, costuma falar, você acompanha o Stormer há algum tempo, já deve ter ouvido ele dizer isso em algum momento, se você já fez alguma imersão dele, algum outro treinamento presencial, ele costuma falar isso, e eu repito e sempre menciono ele para dar o crédito, né? Ele diz assim, eu não falo do mesmo jeito que ele, porque eu acho quase ofensivo o jeito que ele fala, mas ele tem a liberdade poética para fazer. Ele diz assim, os meus alunos que performam melhor são os mais burros. É claro que ele usa isso como um gancho para dizer que, na verdade, não tem a ver com inteligência ou com burrice, mas tem a ver com a pessoa seguir o planejado de forma sistemática. E aí, onde é que isso aqui conecta com a pergunta do Hiro, com o tópico do Hiro? A parte de gerenciamento, de seguir o planejamento, de definir uma meta e de usar um modelo operacional de forma consistente. As pessoas querem ter resultado consistente, mas não operam de maneira consistente. Elas não operam de maneira consistente. Cada dia opera de um jeito, cada dia opera um setup, cada dia opera um ativo e quer ter resultado consistente. Não vai, especialmente quem está começando. Quem já é mais experiente, o cara tem um portfólio, ele opera diversos ativos, porque ele tem uma carteira de investimento, ele opera no swing, ele opera muita coisa, mas, perdão, gente, minha garganta está péssima, eu espero não estar assim no sábado. Então, a parte de gerenciamento é a mais importante. E aí, o ponto da meta ali, a gente estava conversando sobre estatística, e o ponto de gatilho, né, dessa conversa foi o próprio Hiro perguntando sobre um determinado operacional que estava lá com seus R$ 400, quase R$ 400 positivo no mês, e tinha uma média, pegando o resultado de 2 anos, uma média de aproximadamente também R$ 400 de resultado no mês, média. E aí a gente entrou na conversa, então, mas como definir se eu paro ou não paro naquele modelo operacional? E aí surgiu não, eu trouxe uma explicação que eu faço há muito tempo já, de como é que eu determino qual que é a minha meta para cada modelo operacional. Isso eu estou falando quando eu estou operando modelos operacionais de forma individualizada. Quando a gente tem um portfólio de robôs, lá tem, como a gente está agora com o combo lá, 48 automações rodando ao mesmo tempo, elas estão todas ligadas e pronto, não tem essa, né? É porque eu estou procurando o delta daquele portfólio. Mas quando são automações individuais, ou mesmo na mão, de forma individual, e eu sei a estatística, é aplicar uma matemática elementar ali. Se eu tenho uma média de 20 operações no mês, uma taxa de acerto de 55% e um ganho médio, especialmente se o ganho for fixo, se o gain for fixo, é mais fácil ainda de fazer isso. Mas mesmo que seja um ganho dinâmico, né, ali usando um trailing, alguma coisa do tipo, mas eu tenho um ganho médio de, sei lá, R$ 100. E eu tenho naqueles mesmos 20 dias, eu vou lá errar, né? Vai dar errado, não é que eu vou errar. Vai dar loss em 45% das operações e eu vou perder R$ 80. Eu faço a conta para saber quanto que é a minha expectativa num mês mediano, né? De pegar 20 dias vezes 55% vezes o tamanho do meu gain. Esse é o meu lucro bruto. Está lá no relatório de performance esse dado. A gente não está inventando isso, né? Só que a gente calcula ele em cima do operacional. 20 operações com 45% de erro, com prejuízo de R$ 80, vai me dar o prejuízo bruto. Saldo bruto menos prejuízo bruto, eu tenho a minha expectativa de saldo bruto. Esse saldo bruto, claro, eu vou tirar as taxas, né? Ó, o Carlos Júnior vai estar lá no sábado. Boa! Se eu não estou enganado, o
o Jack acabou de chegar. Boa noite, Jack. O Jack acabou de chegar, também vai estar lá. Quem mais que vai estar lá? O Rogério vai estar lá, vai ter uma galera lá. Quem mais? Quem mais? Só esses dois? Não, tem mais gente lá. Vai ter uma galera lá, sábado. Vai estar muito bom esse evento lá. Muito bom. Quem é de São Paulo, não perca. Vai estar muito bom. Então eu tenho lá o meu saldo bruto, eu desconto lá as taxas operacionais. Eu acho que hoje em dia ninguém mais paga corretagem, mas se pagar a corretagem, desconta. Emolumentos, taxa de registro e tal, descontou, sobrou o saldo líquido. Esse saldo líquido é a minha expectativa de ganho se as coisas acontecerem na normalidade. A minha taxa de acerto é tanto, meu risco é tanto, meu ganho é tanto. Eu faço X operações no mês, em média. Ah, mas e tem mês que tem mais operações? Porque a gente está falando em média. Tem mês que vai fazer 15 operações, tem mês que vai fazer 45. Tá tudo bem, mas eu faço uma média e eu vou tentar definir qual que é a minha meta. Digamos que eu cheguei à conclusão que a minha meta é 50 pontos de dólar, R$ 500. Ou eu tenho operacionais assim, 750 pontos de índice no mês. Ah, mas por que 750, Bárbara? É tão fácil fazer 750. Eu faço facilmente 750 pontos de índice. Pois então faça todos os meses 750 e fique rico. É só colocar bastante contrato, alavancar bastante, faz 750 pontos de índice com 50 contratos já dá 7.500. Com 500 contratos dá 75 mil. Faz 75 mil todos os meses. Ah, não está fazendo isso? Então para de dizer que é fácil de fazer 750, 750 pontos. Não é. Não é. Se vocês forem conversar com traders mais antigos aí, de uma época em que o cara pegava 4 pontos de dólar no dia, num dia muito bom, o cara disser para ele que está querendo fazer 50 pontos de dólar no mês, o cara vai achar que você é louco. Claro que hoje, né, o mercado mudou bastante, mas ainda assim, 50 pontos é muita coisa. São R$ 500 com um contrato. Um contrato. Então, imagina colocar 50 contratos. Então, definir essa meta vai te dar tranquilidade também. E aí, se opera, quem opera com um contrato só vai ter uma dificuldade desgraçada de fazer isso. Mas quem já opera um pouquinho mais pesado, que seja dois, já fica mais fácil. Mas quanto maior é a mão, mais fácil vai ficando. Porque eu já atingi a minha meta de 50 pontos de dólar, por exemplo, mas eu ainda estou no terceiro dia útil, estou no terceiro pregão. E daí? O que que eu faço? Ah, não, tem que aproveitar todas as oportunidades do mercado. Desculpa, se vocês pensam isso, respeito, mas eu não penso isso. O que eu quero do mercado é dinheiro. Não sei se vocês fazem trade porque vocês sentem tesão, né? Não no sentido sexual, obviamente, né? Eu tô falando de se vocês se sentem empolgados em fazer trade. Eu me sinto empolgado em ganhar dinheiro. Se eu pudesse não fazer trade e o dinheiro vir para mim, eu preferia. Porque é um risco que a gente toma, a gente está exposto no mercado. Olha o que aconteceu hoje de manhã. A menina lá, nossa colega, ela estava posicionada no índice e não conseguia sair. Toda vez que a gente está num trade, a gente está correndo esse risco. Vocês não pensam sobre isso? Isso é gerenciamento de risco também, gente. Tá? Então, tá difícil, gente. Perdão. Olha aqui, ó, falei na Laura agora. Boa noite, Laura. Falei na Laura, ela chegou. Tava dizendo o seguinte, Laura. Eu procuro operar o mínimo possível, né? Aquilo que a gente estava falando sobre meta de manhã, a gente voltou a falar sobre meta hoje. Bateu a meta do mês, do período que seja, encerrei, porque eu não quero estar exposto ao mercado. E aí eu comentei, hoje de manhã nossa colega, né, ela está falando de você, hoje de manhã nossa colega estava vendida e não conseguia sair da operação. Toda vez que a gente entra em operação, a gente está tomando esse risco. Tem que levar isso em conta, porque
se está com a mão pesada e o troço derrete, se está comprado o troço derrete, ou se está vendido e ele explode, faz o quê com a mão pesada? Ah, é só sair da operação. Não, não tem como sair, não tem mercado para sair. E daí faz o quê? Ah, espera que um dia volta. Não, né? Se estiver com 200 contratos, chegar no final do dia, a corretora quer o depósito da. Se não tiver com a margem lá, a corretora vai te mandar e-mail, né? Ó, deposita aqui. Tem que ter a margem aqui para poder ficar posicionado. Então é um risco grande. A Laura tomou um susto hoje de manhã. Mas conseguiu sair com um lozinho lá, perdeu uma graninha. Mas e se tivesse com a mão bem pesada? E se não tivesse conseguido sair? Então, é por isso que eu falei, né, da questão, 750 pontos. Eu já me chamaram de louco. Você tá louco, Barba? Só 750 pontos, isso é muito fácil. Se eu faço num trade, tá bom. Então faz. Então faz, num trade só. Como eu falei, confia tanto assim, pesa a mão, faz um trade só e para, deu. Ah, não, mas eu faço todos os dias. Mentira, não faz não. Não faz não. Se fosse fácil assim, a, 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 a Daniele pegou 3 trades hoje, que daria lá 24 pontos. Ela não fez os 24, ela contou para nós agora há pouco que ela não fez os 24. Ela saiu num trade com 2, no outro com meio, no outro com 4. Deu 5, 6 pontos no dia lá, né? Pô, 6 pontos é ponto pra caramba. Se tiver com a mão pesada, faz uma grana legal, né? O nosso colega de manhã, inclusive, lá ele falou: Ó, peguei meus 9 pontos, tô indo embora. Eu disse, porra, 9 pontos, encheu, né, de dinheiro. Porque tá com a mão pesadona, fez os trades e foi embora, 9 pontinhos. Depois de tarde ele veio me contar como é que foi os 9 pontos lá, mas meteu 9 pontos no dia. Show de bola. Então é isso aí. Essa questão do gerenciamento, eu acho que é muito pouco falado, e quando é falado, é sempre aquela. Não, você tem que medir o stop, tem que fazer isso. Não, isso não é gerenciamento. Isso é posicionar ali o stop do dia, isso não é gerenciamento. Ah, o limite de perda do dia. É importante pensar nisso. Mas não é isso aí que vai definir o teu sucesso. Tem que saber a hora de parar também. Tem que saber a hora de parar. E não é só parar no dia, é parar às vezes no mês. Aí, pô, tá com 50 contratos. Mas vamos dizer que tá com 5 contratos. Não, nem vamos botar 50. Tá com 5 contratos. Bateu a meta. Pô, vai aceitar que naquele mês, onde a taxa de acerto é esperada, média em 2 anos, a taxa de acerto média em 2 anos foi de 55%. Você está com 80% de acerto. Você fez lá 5 trades, acertou 4. Ou você fez 10 trades e acertou 8. Você está com 80%. Será que precisa alguém te chamar de burro para você perceber que desses 80 você vai cair para os 55%? Tem que alguém escrever para você é burro se você não perceber que você está com 80%. Já bateu a meta, está com 80% de acerto e quer continuar operando? Não, mas é que eu preciso operar. Bom, então, pelo menos, jumento, diminui de 5 contratos para um. Porque daí, quando voltar para os 55% de acerto, e vai voltar, quando voltar para os 55% de acerto, devolveu só um quinto do que teria devolvido. Espera 3 trades errados para voltar. Exatamente. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu falei isso. Não exatamente 3, tá? É bom quando você está abaixo da média, tá, Eduardo? O Eduardo fez uma brincadeira. Não, não é brincadeira, mas ele botou ali, espera 3 trades errados para voltar. Vocês não acompanharam o nosso. Eu vou dizer o nome dele porque ele falou abertamente. Vocês não acompanharam essa semana o Dirceu dizendo que estava esperando terminar a sequência de ganhos de um operacional que ele opera. Não está lá no combo nem nada. É um outro operacional nosso que ele opera, estratégia 06. Vocês não acompanharam ele dizendo isso? Vocês não prestaram atenção nele dizendo isso? Não vou operar ainda porque está acertando demais. Ele está não sei quantos trades sem errar. Sem errar, não, sem dar loss. Vocês não viram isso? Pessoal de manhã? A Laura acho que viu.
O Dirceu disse assim: só vou operar quando ele der loss. E aí ele deu 3 loss, um loss fora do horário, mas ele estava monitorando. Aí deu outro loss, o Dirceu disse: agora eu vou entrar. Adivinha o que aconteceu? Gain, botou no bolso. Não, tem que usar uma certa dose de malandragem também. Se está abaixo, se está muito acima da taxa de acerto média, vai voltar. Se está muito abaixo, adivinha, vai voltar também. Pô, esse mês, o mês começou muito ruim, eu vou pausar essa estratégia. Taxa de acerto está de 20%. Não, não. A taxa de acerto vai voltar para 55%. Se você estava operando, você tá machucado. Agora, se por uma sorte você não operou e deu aqueles loss ali, aproveita a oportunidade, porque ele vai querer voltar para os 55% e provavelmente vai subir de uma vez só. Vai fazer uma sequência boa, então aproveita isso também. Ah, mas não dá para fazer essa estatística desse jeito. Tá bom, então não faz. Eu faço assim há muitos anos e funciona. Mas cada um, cada um. Pior coisa que alguém pode fazer é pegar uma sequência, entrar numa sequência vencedora, Eduardo? Se for isso, eu concordo. Não, sair quando você tá depois de uma sequência perdedora, né? Aí você desiste dele, para. É, É a pior coisa que você pode é fazer. as duas O pontas, né? próprio É as duas pontas. o Ou você FTS 10, ele sai começou a ir na muito. sequência perdedora ou entra na sequência vencedora, né? O FTS 10, quando eu botei ele aqui no meu simulador, ele tava bem mal em umas sequências, né? No modo que eu coloco, né? Ah, deu outra, né? Depois já 2, 3 dias, sei lá, que ele tá dando. É o melhor. E não se preocupa, daqui a pouco isso aí muda. Quando a taxa de acerto dele sair daquela desviar demais da média, pode ter certeza que ele vai começar a dar loss. Sim, por isso que eu acho uma dica boa deixar sempre no simulador, né? Todos. Deixa todos no Perfeito, simulador para ir acompanhando, mesmo que exatamente. você trave o resto. Exatamente. Claro, claro. Nós temos a vantagem, os nossos códigos, a forma como eles são escritos, o objetivo sempre é buscar a exatidão do backtest. Ah, Barão, mas está dando divergência. Então vamos parar e vamos estudar, porque ele é feito para que o backtest confirme aquilo que aconteceu no dia. Tem que acontecer isso. Então, a gente, pô, como eu falei, a gente tem dezenas de automações e cada uma delas cada uma delas com dezenas de parametrizações que a gente testa. Tem os 6 presets lá, mas a gente testa um monte de coisa. Então, não tem como eu ir fazer backtest de cada uma o tempo inteiro, né? Não dá. Mas a gente vai monitorando, sim. Ó, essa aqui está muito ruim. Então, peraí. Ela vai voltar para a média. Ela vai voltar para a média. A mesma coisa quando ela está muito boa. Ela está boa demais, cara. Começa a aliviar a mão. Começa a aliviar a mão. Ah, mas eu opero com um contrato só. Então, cara, de repente não entra no trade. Se opera com dois, três, diminui para um. Porque ele está afastado, vai voltar. Aquela média ali, se você pegar a média de 2 anos, façam esse teste. Peguem uma estratégia das nossas, ou que vocês têm, das nossas, eu quero dizer, da Facilita, ou de vocês, né, ou que a gente tenha construído junto. Peguem o backtest, taxa de acerto média de um período, sei lá, 2 anos. Depois vão mês a mês e vê se ela se afasta demais. É raro o mês que se afasta demais. A não ser quando é estratégia que opera muito, muito, muito pouco. Aí pode ter uma discrepância um pouco maior, porque a massa de dados é muito pequena. Mas quando tem um volume legal de operações, se a taxa de acerto média ela é sei lá, 55%, você olha, em janeiro ela foi 54, em fevereiro foi 57, em março foi 53, em abril foi 49, mas é sempre ali. É sempre ali. Não vai ser 20 num mês e 80 no outro. Não é assim. Não é assim. Só, como eu falei, só se estiver falando de um operacional que opera muito, muito, muito pouco. Aí isso pode acontecer. Mas aí é um erro pelo baixo volume de operações, né?
Isso para qualquer estratégia com bom volume de operações, Barba. Qualquer estratégia que tenha backtest confiável. Qualquer estratégia que tenha backtest confiável, você consegue fazer isso. Isso se repete em quase todas. Vai ter divergência, como eu falei, pequena. A média é 55, a média de 2 anos é 55, lá você vai ter 50, 53, 58, 60, 62, 48. Tá ali. Tá ali naquele rangezinho. E não vai ter um mês com 25%. Se tiver, é uma aberração. Né? E vai ser assim, vai ser um mês talvez que isso aconteça. Tá, e daí? Pô, daí deu errado. Fazer o quê? É mercado, é renda variável. Se quiser renda fixa, daí entra em contato lá com o escritório da corretora e faz uma renda fixa. Deixa o dinheiro na caixinha do Nubank, se quer rendimento fixo. Não tenho nada contra a caixinha do Nubank, só que, né? Que o esperar o drawdown para não robô, esperar o drawdown para ligar algum robô. Acho que falamos numa das primeiras aulas. Sim, falamos sobre isso, sim. Só tem que descobrir qual o drawdown médio, exatamente. Tem que não só o drawdown médio, como o período máximo que ele já ficou tomando stop. Então, aquela maior sequência perdedora também é importante avaliar. Tá? Aí tem um pouquinho de subjetividade em tudo isso, também tem a questão emocional. Será que eu aguento ligar um robô que está perdendo? Está desligado, mas está perdendo? Tem que se ligar nisso aí também, tá? Isso para entra no princípio de Pareto 80-20, o desvio padrão de um robô não passa de 20%. Exatamente. Perfeito, Carlos. Exatamente. Da mesma forma que também uma anomalia que pode acontecer um ganho acima do esperado. E é por isso que a gente não quer essa anomalia. É por isso que a gente para de operar. Você matou a charada, é uma anomalia. Ah, mas teve um trade que deu 18 mil pontos de índice. Cara, não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Você ganhou na Mega Sena, nunca mais chega perto de uma lotérica. Você não vai ganhar nem para o ímpar, você não ganha mais. Se você ganhar na Mega Sena. Aposenta. Acertou, cara, nunca mais. Tá? Acontece umas 3, 4 vezes no ano. 15 mil pontos não vai pegar nunca, né? Nosso índice não vai pegar nunca. Nem no. Só no circuit break lá. Mas assim, você vê, esse assunto ele rende bastante, porque é isso que faz diferença. Estratégia, gente. Alguém perguntou, deixa eu ver se está aqui. Só que eu não sei quem foi que perguntou. Foi uns 2, 3 dias atrás, dia 19 foi segunda-feira? É. Alguém perguntou assim: gostaria de sugerir uma aula sobre como automatizar a estratégia do Dave Landry para position e swing. Não sei qual estratégia exatamente, porque ele não tem, né, mas o que esse Dave prega é simplicidade. O mercado, ele. Bom, depois a gente pode fazer só um aulão sobre esse cara, se vocês acharem interessante, mas basicamente é o seguinte: o mercado ele só faz três coisas: sobe, desce e fica de lado. Então, os sistemas são simples, o foco está no gerenciamento de risco, isso é o que ele prega, tá? Não sei exatamente qual que é o. Eu tinha que ter entrado em contato com essa pessoa antes, mas eu só vi isso agora, pertinho da aula, sobre o Dave Landry. Para entender exatamente qual que seria o funcionamento não, desculpa, a estratégia que a pessoa pensou em automatizar. Mas o que importa desse cara é essa visão de que o mercado tem que usar uma estratégia simples, o foco está no gerenciamento de risco, o foco está no planejamento e não ficar operando que nem um maluco o dia inteiro. Ahn, Bárbara, em linhas gerais, o que faz uma estratégia ter um backtest confiável? Para mim, o tempo que o robô roda com ganho, 1, 2, 3, 4 anos. Eu discordo um pouquinho, tá, Carlos? Eu acho que quando a gente está falando de um backtest confiável, a gente quer que o backtest represente, eu acho que a Laura chegou um pouquinho depois de eu ter falado sobre isso, a gente quer que o backtest represente o que aconteceu na execução em tempo real. Quero chegar no final do dia, às 18 horas. Vocês sabem que todas as minhas estratégias eu paro elas 5 horas da tarde. E começo só às 9h40 da manhã. Não abro posição depois das 16. Então, no backtest eu já configuro isso também, porque é assim que eu rodo meus robôs. Chego no final do do dia, eu rodo a automação, desculpa, rodo o backtest,
e deu R$ 300 de prejuízo. Deu R$ 300 de prejuízo. Tomei 4 stop, sei lá. Tomei 4 stop, fiz um gain só. 5 operações, papapá, tal. Como é que foi meu relatório de performance na execução em tempo real? Simulador ou conta real, não importa. Desde que seja tempo real, ou seja, mercado ao vivo. Tá? Olha o relatório de performance da execução em tempo real e olha o relatório de performance do backtest. Num deu menos R$ 305, no outro deu menos 300. Taxa de acerto, 80% nos dois, que acertou um só e errou quatro. Ganho médio, tem que estar quase igual. Perda média, tem que estar quase, quase assim, nos centavinhos ali, porque pode ter pulado um tique, pode ter alguma coisa nesse sentido. Isso é confiar. Ah, mas eu não estou gostando do resultado financeiro. Isso é outra história. Se eu estou andando a 300 por hora num carro, eu quero que o velocímetro marque que ele está andando a 300. Se eu estou andando a 60, eu quero que ele marque que está andando a 60. Não interessa qual velocidade que eu estou, eu quero que ele me diga qual é a velocidade que eu estou. Se eu estou com o GPS ligado, o GPS está dizendo que eu estou a 80, eu olho para o meu velocímetro, ele está marcando 90, eu não confio no velocímetro do meu carro. O backtest é o meu velocímetro, eu não confio nele. Por que que as pessoas falam mal do backtest? Ah, não, backtest eu não acredito. Bah, eu como desenvolvedor, vocês não têm noção, gente. Quanto eu já ouvi isso e que eu fico meio puto até, porque eu percebo que as pessoas não entendem do assunto e ficam dando pitaco. Essa semana ainda aconteceu isso. Ah, não, backtest para mim não serve para nada. Porra, cara, backtest não serve para nada é porque tu não entende bosta nenhuma. Desculpa, meninas aí, a Daniele, a Laura já tá se acostumando, de vez em quando escapam uns palavrão assim. Porra, backtest, ele é uma ferramenta para te trazer a estatística. Só que tem que escrever o código bem escrito. Eu não tenho culpa se tu não sabe escrever, cara. Escrever o código mal escrito, vai botar a culpa na lógica? Pelo amor de Deus. Então, aprende a escrever. O que que eu tive que fazer com o passar do tempo? Eu também gostava do gráfico temporal. Eu tive que adaptar os meus modelos para Renko, porque eu não estou nem aí. Eu não sou apaixonado pelos setups, até porque eu não invento nada, gente. Essa história de, porque eu inventei uma. Porra, legal, cara, parabéns, palmas para ti, ó, troféu joinha. O negócio é ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro sentando, escrevendo, inventando. Ah, se fizer isso, fizer aquilo. É tudo cruzamento de médias. Vocês acham que isso aí surgiu quando? Essa merda surgiu no início dos anos 1900. Quando os caras começaram a desenhar gráfico, calcularam a média e enxergaram o cruzamento de médias. Todos os indicadores já, que foram pensados, alguém enxergou e tal, seguem funcionando até hoje. Vou ficar inventando mil e uma coisa? Pô, tem gente genial que consegue chegar nos cálculos, papapá, papapá. Pega a performance daquele cara genial que inventou um monte de coisa. O cara não bate a renda fixa, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é que ele não é melhor do que uma estratégia simples como o cruzamento de médias. O cara não bate a renda fixa com aquela merda. Não, porque o gestor do fundo lá, o cara é um gênio. O cara tem estratégia, o cara tem machine learning. Agora tá na moda. Essa semana eu tive uma reunião, o cara veio me falar em machine learning. O cara não sabe o que que é média, mas ele usa machine learning. Gente, faz o feijão com arroz bem feito, ganha dinheiro, faz o gerenciamento, põe dinheiro no bolso. Você tem R$ 5.000 na conta, fez R$ 500 no mês, pelo amor de Deus, tu fez praticamente a renda fixa de um ano. Ah, mas R$ 500 é muito pouco. O animal, tu tinha 5.000, fez 10%, às vezes fez 10% em 3 dias. Que ganância é essa? A gente falou sobre ganância outro dia, eu e o Hiro, a gente estava conversando sobre isso, surgiu esse ponto, a ganância. Porra, tem que ter noção, né? Ah, mas é que eu tenho minhas estratégias, assim, então, né? Tenho um portfólio, beleza. Eu acho que não precisa ser sempre o mais simples. Ah, eu tenho um sistema mais complexo, porque eu gosto de estudar isso, gosto de estudar aquilo. Beleza. Agora, menosprezar o que outras pessoas fazem e que ganham dinheiro, o cara que eu conheço hoje, que proporcionalmente a capacidade intelectual dele, para não dizer de outras formas mais grosseiras, ele é o cara que eu conheço que mais ganha dinheiro com o mercado. Sabe o que que ele faz? Cruzamento de médias. Porque é a única coisa que ele conseguiu entender até hoje. Que é a mesma coisa que o Stormer fala também, não é?
Eu comecei o papo de hoje falando sobre isso. O cara ele só conseguiu entender até hoje o cruzamento de médias e demorou. Ele levou mais de um ano para assimilar como é que era aquilo ali. E hoje ele é um cara que faz 7, 8 mil reais por mês no day trade, operando índice dólar, só cruzamento de média. E ele faz todos os meses. Bateu a metinha dele, como é que ele faz a meta? Do jeito que eu falei para vocês. Ele calcula a meta daquele jeito. Ah, é tantos pontos. Só que ele é um pouco mais audacioso do que eu. Ele pega 1.500 pontos de índice por mês, é a meta dele. E no dólar eu não sei quanto que é, mas deve ser alguma coisa assim na casa de 50, 70 pontos. E ele faz todos os meses, ele pega lá 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais, fazendo cruzamento de média. Não está no operacional, está no gerenciamento. Por isso que é importante agora, né, depois fiquei sabendo que foi o Hiro, por isso que eu dei essa puxada no assunto para cá. É onde está o segredo. Isso aqui é que vai diferenciar quem vai ganhar dinheiro de quem não vai. Aqui a gente está agora o quê? 10, 15 pessoas? 15 pessoas. Daqui a um ano vão estar aqui, espero que, né, que estejam aqui, 15 pessoas que aprenderam a fazer gerenciamento de risco. Quem não aprender não estará daqui a um ano. Daqui a um ano. Não estará aqui daqui a um ano. Vai botar a culpa no Barba, vai botar a culpa na automação, vai botar a culpa na Nelógica, vai botar a culpa no Stormer, vai botar a culpa até no Ogro, que não tem nada a ver com a história. Mas é que tem gente do P10 aqui também. Vai botar a culpa em todo mundo. Mas a culpa está na falta de gerenciamento de risco. Então, deixa eu só responder uma mensagem rápida aqui. Bem, um segundinho só, gente. Desculpa, pronto. Então, bom, é isso aí. Acho que é um tópico que eu acabo falando repetidamente sobre ele, dada a importância. Realmente, para mim, é a coisa mais importante que tem dentro do mercado para a gente. Não é difícil, não é difícil de entender, mas é difícil de aplicar. Bate a ganância. Quando está perdendo, bate o medo. O cara desliga o robô, né, toma 3 stop no dia e acha que aquilo não presta. Eu tô falando dos 3 stop porque foi o que o Eduardo falou para a gente antes. Deixa eu ver o que que tem aqui mais para trás. O Eduardo disse: eu ligo o robô todo dia. Como funciona um robô de swing trade, já que ele é desligado e ligado todo dia? Eduardo, a tua corretora, provavelmente ela tenha, né, ela exibe no Profit a custódia da tua operação, né, da tua carteira. Você exibe, basicamente, quando você ligar a automação de novo, foi feita a compra na automação, você tem a posição ainda lá, ele entende que está comprado, estando comprado, ele vai seguir as regras do teu código. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Mas se tiver dúvida, depois a gente pode até simular isso aí, testar. Mas é assim que funciona. Ele tem a posição, quando a custódia lá abriu a posição, abriu o profit lá, ele ligou a automação, ele vai ver, opa, tem posição comprada, tem posição vendida. Normalmente ações, a maioria das vezes está comprado, né? Não está shorteando, a maioria das vezes. Está ali compradinho, pegou a posição, se está comprado, tem que posicionar um alvo lá em cima, um stop aqui embaixo, acabou. Barba, todos os robôs, a Daniele riu dos palavrões, eu acho. O Johnny, todos os robôs de FTS, da FTS rodam no Renko? A FTS 15 não, que é o orbzinho aquele com o mesmo conceito operacional lá que vocês trouxeram lá do Rivotril, mas é um orb, né? Tem algumas diferenças técnicas internas lá dentro, mas ele é o único que roda em gráfico temporal de 60 minutos, todos os outros em gráfico de REM. 90% dos fundos não batem o índice. Eu acho que é mais, tá, Carlos? Eu não sei de cabeça assim o número, mas eu acho que é mais de 90% dos fundos não batem o índice. E aí um percentual muito alto também não bate a renda fixa, tá? Mas é assim, um percentual muito alto. O índice eu acho que é mais de 90%, tá? Eu não tenho certeza. Eu vou tomar nota para levantar isso aí depois, tá? Vou tomar nota aqui, ó. Percentual, fundos comparado com índice e comparado com renda fixa. Depois eu levanto esses dados para vocês, mas é impressionante, tá? É assustador, na verdade, né? Os caras têm uma gestão
cheia de técnicas, cheias de tecnologias, e não consegue bater a renda fixa. Se comparar com um S&P da vida, então, pior ainda. Tá? Pior ainda. Porque nunca fiz nada fora de day trade com robô. Beleza. O que mais me deu dinheiro desde que comecei a minha carteira a longo prazo foi índice americano. Índice, né, cara? Ainda mais o americano, o S&P. Bom, Ô, Barba, oi. aqui o teu negócio do índice aqui que você falou. Ó, no Brasil, segundo os relatórios da Espiva e Ambima, em janelas longas de 5 a 10 anos, cerca de 80 a 90% dos fundos de ações ativos ficam abaixo do índice Bovespa. Em um ano, esse percentual pode variar bastante, às vezes metade bate, às vezes menos. Nos Estados Unidos, S&P 500, em 10 anos, mais de 85% dos fundos ativos ficam abaixo do índice. Em um ano, em alguns períodos, até 40% conseguem superar, mas não é consistente. Tá vendo só? Obrigado, Chat obrigado, GPT. obrigado, Daniel. Tá vendo só? Ganhou tempo. Obrigado, Daniel. Ganhei tempo. Então é isso aí. Não bate, tá? Não bate. E não, FI é outra história. FI é outra história. Fundos de ações, tá? Estamos falando de fundos de ações aqui. FI é outra história porque FI, em geral, cara, FI não está atrelado, em geral. O cara não está buscando rentabilidade da ação. O cara está buscando pagamento de dividendo. E aí, fundo imobiliário é outro game, tá? É outro game. Mas quer saber o Ô, que que é? Barba, Oi, pode falar. não, só para contribuir, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu entrei num fundo, era um fundo enfim, era um fundo que tinha opções, aí o pessoal tinha, era o fundo Quant, não sei o quê, tarara, cara, 12 meses depois, acho que deu 6%. Eu falei, como é que eu vou falar isso pro meu pai, né? Eu digo assim, meu pai que tá na poupança, eu digo, cara, era melhor ter ficado na poupança do que um fundo Quant, aí uma venda do Quant, a complexidade, aquilo que falou. Às vezes bota IA, bota a complexidade, não sabe o que fazer lá, não adianta nada, né? E aí fica inventando, machine learning, é isso, é aquilo e tal. Isso tá aí, como é que está o resultado? Não, aí mostra uma curva maravilhosa, descolada da realidade, em geral, com muitos desses erros que o backtest traz. E aí vem, não, mas é que o meu backtest não é feito no Profit. Não importa, o teu backtest não é tique a tique, tu não consegue assegurar. Simplesmente assim, não consegue assegurar. Não consegue assegurar. Por conta da forma como é feito o backtest. E aí tem maluco que vem dizer, não, por isso que eu não gosto do Profit, eu só faço no MetaTrader os meus backtests. Cara, tu acha realmente que está fazendo no tique a tique? Vocês têm noção de quanto é que custa uma base de dados tique a tique de um ativo? Alguém tem noção de quanto custa isso? Uma vaga noção, não precisa ser uma noção, uma vaga noção. Alguém tem? Ninguém? Pode chegar a alguns milhares de reais, dependendo do período. Vocês acham mesmo que está disponível no Meta ou qualquer outra plataforma uma base de dados de 10 anos de diversos ativos para você fazer backtest? Pelo amor de Deus, né? O Stormer usa uma ferramenta lá, Wealth Labs. Aquilo custa um caminhão de dinheiro por mês. Vocês já viram ele usando isso para fazer backtest de ações? Especialmente, aí ele tem lá cada arquivinho lá é uma base de dados, aí ele tem que carregar ela e tal, fazer backtest. Vocês já viram isso? Aquilo custa um caminhão de dinheiro. Aí é mais Barba, confiável. Tá? eu fazia uns 3 anos atrás, mais ou menos, por aí. Eu fazia backtest de cripto, né, no TradingView. Cara, como dava errado aquilo, porque quando você ia pro. Aí eu ia fazendo a minha, né, no dia a dia, e, cara, assim, eu falei, que resultado é esse que ele tá me dando? Porque era muito, mas muito fora. E aí eu mudei, eu falei, pô, eu tô fazendo errado. Aí eu peguei, conversei com um monte de gente que fazia, mudei, tentei um monte de. E não adianta, não ficava bom desistir. Desistir. Não sei se melhorou, que já tem uns 3 anos Não. que eu fazia isso, então não Percebe, sei. percebe então o quanto isso aí conecta com aquilo que eu falei antes, que o mais importante
Não é a complexidade do sistema. O mais importante é que ele seja confiável em termos de resultado. Não quero saber se o sistema é muito complicado ou não. Eu quero que no final do dia eu faça um backtest e ele me dê o mesmo resultado. Lógico, eu sei que tem pequenas divergências, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tudo bem. Mesmo no ranking isso vai acontecer porque é mercado. Ah, eu comprei aqui, teria vendido aqui, tá? Mas eu teria vendido, o mercado não consumiu a minha ordem, ele voltou. E aí, pô, né, pode acontecer. Mas no Renko a gente, assim, isso vai praticamente a zero. Então chega no final do dia. Onde é que acontece um pouco mesmo no Renko, acontece um pouco de divergência, e aí quando olha o resultado todo, dá um pouquinho de divergência. Em geral, na hora do stop, porque a gente usa o como é que é o nome da ordem? Me fugiu agora. Sell to cover. A gente usa o to cover, a gente usa o sell to cover stop. E aí a gente tem aqueles dois parâmetros, né? O preço gatilho, o preço limite e o preço com offset. E aí dentro daquele offset ele pode acontecer. Então, na vida real, ele pode escorregar um pouquinho. E aí tem uma divergênciazinha ali entre simulador, conta real e backtest. Pode ter uma divergênciazinha, mas é coisa mínima. Coisa mínima, porque o nosso mercado ele é bem líquido, ele absorve bem em geral ali. Bom, a gente está operando com pouquinhos contratos em geral, né? Aí você me disser, não, mas eu já opero pesado com 50 contratos. Cara, 50 contratos não é nada. 100 contratos não é nada no mercado, tá? Pesado é pesado mesmo. Pesado é o que aconteceu naquele COP lá, 30 mil contratos, né? Tinha 150 pessoas seguindo com 500 contratos. Aí isso é pesado, tá? 32 mil contratos de uma vez só, isso é pesado. Agora, sem contratinhos, isso não é nada. O Carlos, o 2R no índice não, em qualquer ativo, tá? É o que está mais próximo do tick-a-tick, sim. E aí, se você pegar, você vai entender por que que não dá para fazer backtest com 2R quando você colocar ele no Profit. Vamos fazer um exercício aqui. Deixa eu parar isso aqui e eu vou compartilhar até minha tela. Já são 8h11, a gente não vai alongar demais hoje. Até já passei do horário que eu pretendia, mas o papo tá tão bom que eu não quis cortar. Vou colocar aqui 2R e vou começar a dar zoom para trás, para a gente ver até onde que a gente consegue chegar com o gráfico de 2R no mini índice. A gente podia fazer uma aposta aqui, mas a gente não consegue ir. Eu acho que a gente não consegue ir para trás de agosto, talvez. Não estou nem conseguindo voltar do dia 21 de agosto, tá? Não estou nem conseguindo voltar do dia 21 de agosto. Por quê? São muitas informações, né? Como eu expliquei aquele dia, né, do tique a tique. Daniel, não precisa nem levantar a mão, entra me cortando, tá? Porque senão, às vezes, eu demoro a ver que levantou a mão ali e eu passo o assunto, volto. Não, me interrompe, me interrompe. Na época eu já interrompi você algumas vezes, fiquei com vergonha. Imagina. Dá para a gente pegar, por exemplo, essas duas informações, um plot de texto, né? Por exemplo, eu quero fazer uma regra de coloração e vamos supor, colocar uma estrelinha, um raio, alguma coisa a mais para ter um alarme. Nesse backtest, a gente consegue juntar essas duas coisas e pôr para rodar para ver o desempenho? Aí também tem uma outra pergunta que eu também queria falar para você depois. Se a gente entrar para a comunidade ali, tem outras aulas para a gente também assistir, aprender a fazer outras automações? É uma coisa que só tem naquele momento, é aquilo que está aprendendo, é só aquilo? Porque eu queria No aprender clube, várias coisas, entendeu? Ou você tem um curso tem o curso. completo que dá para comparar? Eu vou começar respondendo pelo clube e aí só para fechar o raciocínio todo. Não, o clube ele tem uma proposta que é quem já tem uma iniciação, não precisa ser programador, mas quem já tem uma iniciação e é um entusiasta da automação, tá? A gente faz uma aula por semana, uma hora e pouquinho. Às vezes eu me estendo, eu gosto de ficar com vocês. Às vezes, se deixar aqui, se a minha mulher não fizer cara feia aqui, eu fico 2 horas. A gente vai conversando. E a proposta do clube é a seguinte: todos os meses, o grupo decide, é um clube. Eu sou só um facilitador no clube. O clube é da galera que está ali. O clube decide qual é a automação que a gente vai fazer.
Esse mês, a automação que a gente está fazendo é uma automação baseada no indicador High-Low Activator, junto com uma média móvel, e a gente está construindo ela ainda. Na primeira conversa, primeira semana a gente discutiu vários modelos, papapá, decidiu, depois a gente avançou mais um pouco. Nessa semana a gente começou a construir o código. Na próxima semana o código vai ser finalizado, a gente prepara backtest, otimização, papapá, papapá, e tá tudo pronto. Todo mundo recebe ali o código via chat no Connect, ali todo mundo recebe o código e a gente já começa a falar da próxima estratégia do mês seguinte. Então, a proposta do clube é essa. Ah, mas eu não sei programar, vou aprender a programar? Eu não explico o que cada função está fazendo. Não é essa a proposta. A proposta é conversar sobre a automação em si. A gente falar sobre o que é bom de otimizar nela, o que não vale a pena otimizar, diquinhas rápidas ali de aplicação e ganha o código-fonte para estudar em cima dele, tá? Ganha o código-fonte. Não é simplesmente a estratégia fechada, ganha o código-fonte. Isso ninguém faz. Quer dizer, ninguém faz. Não conheço ninguém que faz, tá? Pelo menos não alguém do meu tamanho, tá? Ah, mas quem é o Barba para dizer isso? Cara, hoje no Brasil, Danilo, eu, assim, tem pouca gente, né, falando pe- pela Nelógica sobre a automação da forma como a gente está falando, tá? Tem aí uma meia dúzia de maluco, mas que a Nelógica respeita são poucos, tá? Vamos colocar desse jeito. E aí, essa é a proposta do clube. Ah, mas eu quero aprender a programar. Bom, aí tem dois caminhos. Primeiro é assim: sou uma pessoa que assiste os vídeos e aprende a fazer, tenho curso, é um curso fechado. Depois eu passo. Depois, na verdade, ali, lá na comunidade, quando eu passei o Linktree ali, quando entrar lá em treinamentos, tem todos lá, tá? Tem curso de Day Trade, tem curso de setups, tem curso é, de programação, de automação, tem a mentoria, que é o produto mais top, mais premium. Inclusive, tem um aluno meu da mentoria aqui. O Jack já é meu amigo agora, já há algum tempo ele já é meu amigo, mas é meu aluno ainda da mentoria. O Jack, o Jackson Teixeira tá ali. Vira e mexe, tem outros alunos que estão aqui. O Germano é meu aluno, o Fábio é meu aluno da mentoria, a Simone é minha aluna da mentoria. Vira e mexe, eles estão aqui também. E a mentoria é legal também, né, Jack? Dá para aprender alguma coisinha ou outra, né? O Jack tá fazendo a segunda vez a mentoria de tão ruim que ele achou. Cara, surge tanta coisa que a gente não para, né? O que é para ser uma hora, meia hora, vira duas. O negócio é legal, sinistro, mas muito bom. O Jack, a gente faz aula, normalmente a gente faz aula sábado de manhã, começa às 7 e era para ir até às 8, né? Às vezes ele diz assim, tá, Barba, vamos lá que você deve estar com a sua família. A gente olha a hora é 10:30 da manhã, a gente tá batendo papo. É, a mentoria que é um produto, né, para quem quer realmente, né, é um programa que a gente faz ali, muito mais direcionado. E aí a parte de automação é um curso fechado com todo o conteúdo que eu acho importante para quem quer aprender a desenvolver as suas automações. Mas aí não é personalizado, é um curso gravado, tá? Então, mas isso aí tá tudo E lá, ele tá tudo onde eu pego esses links tudo para na ver Hotmart. o conteúdo? Tudo na Hotmart. Tudo na Hotmart. Você quer ver o Tá programa? dentro do grupo do WhatsApp lá também? Eu É consigo ali por lá naquele puxar? link que eu passei, lá, Linktree barra Barba Trader Oficial, Hum? aquele link ali, você vai até a seção de links úteis, tem ali treinamentos. Aí quando você clica ali, ele te leva para a Hotmart, lá que eles chamam lá na Hotmart eles chamam de vitrine. Aí lá na vitrine tem lá os Eu cursos consigo todos. ver os conteúdos, tudo que talvez o que vai me encaixar Isso, aí melhor você no que eu clica, quero, né? exatamente, você clica no curso, ele vai abrir o programa. Tem aquela paginazinha que a gente é obrigado a fazer, e aí embaixo tem o conteúdo do curso, tá? Tá. E, Se e eu aí, tiver alguma dúvida, também eu consigo tirar com você, Bárbara, comprando o curso. lógico, Depois, se eu tiver claro, alguma dúvida, qual o claro. tempo que você dá de suporte? Não, quem tá aqui, quem me conhece há mais tempo, sabe como é que eu sou. Eu recebo mensagem de hoje de pessoas que foi meu aluno há 5 anos atrás. Eu sou o cara mais Tá. acessível. Não parece, pela minha cara, não parece, mas eu sou o cara mais acessível do mundo. Quanto a isso, não tem o menor problema. Claro, só, por exemplo, aluno da mentoria, cara, né, a gente tem ali um encontro uma hora por semana, é outra história.
Mas agora, bater papo, conversar, tirar dúvida, nossa, isso aí até hoje eu faço. Cara que fazia 3 anos que não tinha aula comigo, desde a época da que eu tinha sala fechada lá, manda mensagem, Bárbara, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Aí, senta aqui, pô, faz assim, assado, acabou. Quanto a isso, fica muito tranquilo, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha, Barba, tem um monte de então mensagem. posso só. Barba, boa noite. Só te interrompendo rápido. Claro. Eu só vi programação no meu ensino médio, entendeu? Mas assim, o que você me indicaria lá, para não perder muito tempo, assim, para quem vai iniciar? Ah, começa por aqui que é melhor, do básico, Ó, intermediário, vou avançado, te, vou te, vou por te dizer favor. uma coisa, então, bem é, prática, tá? Eu acho que o clube custa R$ 99 por mês. Como porta de entrada, é a melhor porta de entrada. Porque o curso de automação custa 2.000 e corre o risco de você entrar num treinamento que é mais denso e dizer assim, pá, mas isso aqui é chato demais, eu não me interessei por isso aqui não. E você comprou um curso de 2.000. No clube, você vai ter um contato ferrado com a automação, vai entender quais são as lógicas, os princípios, como é que a gente constrói as coisas e vai ver se dá pé para fazer o curso de automação ou não. Entendeu? Dá para começar direto pela automação? Dá, claro que dá. Não sei nada, dá para começar por lá? Dá, mas antes não tinha o clube, agora tem. Que é justamente essa porta de entrada. Alguém vai chegar aqui, pô, legal, mas por que que isso aqui funciona desse jeito? Nem sempre eu vou conseguir explicar no clube. Eu tento, eu me esforço o máximo para explicar no clube. Parece que eu estou jogando contra o outro produto lá. Eu explico tanto aqui que às vezes o cara não precisa nem. Não, eu tô no clube, inclusive, aproveitando a deixa. No caso, como renovar lá? Porque não sei se vai no automático, você tem que entrar lá e comprar de novo, mês a mês. Se puder dar Olha, uma explanação aí, eu te boa, agradeço. boa, boa pergunta. Se você fez no cartão de crédito, a renovação é automática. Pagamentos via Pix. Deu uma travada na minha internet. Pagamento via Pix, eu vou ter que olhar, eu não sei te dizer, tá? Se o teu pagamento foi via Pix, eu não sei como é que funciona. Aí provavelmente tem que entrar lá e renovar. Se é cartão de crédito, é automático. Renovação automática até você cancelar, tá? Isso é o que eu sei. Pessoal, alguém confirma que não travou o meu vídeo ainda, porque deu um aviso da internet para mim aqui. Alguém confirma, por Tá favor. tudo certo aqui, seu Ah, vídeo tá no ok. beleza. Travou e voltou. Tá bom, beleza. Então, deixa eu só dar uma voltada no chat aqui, porque entrou um monte de perguntas e já são 8h22, gente. Essa divergência é de média quantos por cento? Johnny, isso é muito difícil de avaliar, mas é, são sempre muito pequenas, cara. Ela é ali um tique, dois tiques numa operação. Quando opera muito, obviamente a gente vai ter um valor grande de desvio, mas não é um percentual significativo, não, tá? Para Renko. Agora, para gráfico temporal, cara, esquece. Nem dá para tentar acertar, porque é errático. O comportamento de uma automação, do backtest de uma automação, ele é errático. O resultado, não o comportamento, desculpa, o resultado. Economiza a voz aí para sábado. Tem limitação para carregar a quantidade de candles no Profit? Tem. Tá escrito aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela que vocês vão ver isso ao vivo. Façam isso nos seus profits depois para testar, para visualizar, mas a mensagem vai ser sempre a mesma, tá? Coloquei aqui 2R, tá? Vocês estão vendo a minha tela já, né? Coloquei aqui 2R. Apareceu um sinalzinho de exclamação aqui do lado do período de análise. Se eu parar o mouse em cima dele, vamos clicar, só parar o mouse em cima dele, opa, só parar o mouse em cima dele, ele vai dizer período filtrado anterior à base de dados disponível para o ativo. E aí ele vai dizer qual é a data que o Profit conseguiu puxar. Há um limite de números de candles, exatamente a pergunta que você fez, de número de candles disponibilizado por intervalo de ativo.
No Profit Ultra, ou para quem tem o módulo de automação Premium, a gente tem uma limitação de 100 mil candles, 100 mil velas. Ah, e se for Renko, 100 mil box, são 100 mil períodos, tá? Profit Pro, 50 mil. Profit Plus, que eu acho que ninguém usa mais essa versão, 20 mil. Outras plataformas desktop, 10 mil. Plataforma web ou mobile, né? Ou no Mac, 1.500. Quer dizer, no Mac é horrível de usar. Impossível fazer teste, backtest no Mac. 1.500 velas. Imagina, a não ser que você esteja no gráfico diário, você não vai conseguir fazer bosta nenhuma. Tá? Então não tem como fazer um teste de dois Renko, como ali o Carlos tinha comentado, né? O dois Renko que mais se aproxima do tique. Sim, porque ele tem dois ticks, né? Na verdade, ele tem. O corpo dele é de um tique, o corpo dele é de meio ponto no dólar ou de 5 pontos no índice, mas ele precisa de um tique a mais para virar. Então, ele é um 2R, ele é como se fosse tique a tique. Mas é que eu não consegui nem puxar mais do que um dia para trás aqui, ó. Não está nem deixando eu puxar mais do que o dia 21. Por quê? Não sei. Deveria, pelo menos 100 mil aqui ele deveria. Mas quantos tiques fez hoje? Vamos dar uma olhadinha, por curiosidade? Quantos box fez hoje no gráfico de. Não, hoje por causa da travada fez muito. Teve uma hora É, que ele fez um monte eu vou botar de aqui, ó, box. eu vou botar aqui, ó, plot, contador de candle. Só para colocar isso aqui, vamos botar ali CL White. Só para colocar na tela, para a gente ver quantos. Não, eu até vou fazer uma coisa para não demorar demais. If last bar chart, then plot. Só para ele exibir quantos candles a gente teve. If last bar on chart, then contador de candle. Plot text, né? Faltou o plot text. Escrevi errado. Ih, Só hoje, só hoje teve 108 mil candles, ou box, de Renko de 2R. Por isso que eu não consigo ir para o dia anterior. Entendeu? Se eu colocar 4R, ele já vai me deixar ir a um período um pouquinho maior. Se eu colocar 6R bem mais, se eu colocar 11R bem mais, se eu colocar 21R mais ainda e assim por diante. Entendeu? Então, tá aqui, ó, 108.520 box fechados hoje no gráfico de dois Renko, que cada tijolinho desse tem um tique, tá? Isso foi o mais perto que a gente consegue chegar, oh meu Deus, mais próximo que a gente consegue chegar de enxergar um tique a tique. É isso aqui, a movimentação do preço. Olha que loucura que é, tá? Então, deixa eu parar isso aqui, beleza? Tá. Tem mais perguntas aqui. Tem limitação? A minha dúvida é a mesma, como eu entrar lá no clube, beleza? Lá no clube já respondi. Parabólico Sharp com gradiente linear dá bom também, hein? Ó, conexão instável. Gente, se cair minha conexão, vocês já sabem que eu volto. O Carlos botou aqui o Linktree, o outro já botou, o Johnny já botou o outro link. O Johnny botou, vale a pena, bros, elas são top. Pô, obrigado, Johnny. Quero participar, tem um monte de ideia, boa e ruim. Boa. Isso é importante para o clube. Nós votamos mês a mês as ideias da galera. No final das contas, todos teremos inúmeras estratégias com código editável. Com certeza, suas ideias de setup vão agregar. Tenho certeza que sim. Programar é fácil, difícil é ter ideia. Pô, eu não sei o que que é pior, cara. Eu acho que o mais difícil é o operacional mesmo. Escrever o código quase sempre é fácil. Sim, foi isso que chamou a atenção a trocação de ideia para o setup para automatizar, por exemplo, opera o manual de maneira totalmente discricionária, que é impossível automatizar. Barba, tem como criar uma estratégia levando em conta a angulação das médias? Tem sim. A Laura botou, tem sim, estou testando um robô assim. Verdade, a Laura falou sobre isso e ela me comentou que estava testando um robô assim. Aí, como é que vai calcular o ângulo da média? Tem função que faz isso dentro do Profit e tudo mais. Na prática, tá? Vocês querem uma solução, uma resposta prática? Deixa eu até parar o compartilhamento de. Não, não vou parar. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu botar um gráfico aqui. Na prática,
Gráfico, novo gráfico. Na prática, gente, vou pegar uma média qualquer aqui. A angulação é importante, claro. Mas na prática, se a gente olha para uma média e enxerga que ela está fechando menor do que estava antes, eu já sei que o ângulo tá inclinado. Para gráfico temporal, a inclinação ela pode ser mais ou menos agressiva. Para gráfico de renco, fica um pouquinho mais suave, porque o renco tem sempre o mesmo tamanho, então aquele movimento vai ficando mais suave. Não sei se vocês nunca perceberam isso, né? O gráfico de renco é difícil ter esses bicos aqui. Quando é que tem um bico desses? Quando fez um box negativo e aí faz um box positivo desse jeito. No renco ele vai suave. Tem também, mas ele vai ficando mais suave. Vou botar aqui um 11R, por exemplo. Olha como a média é mais suave. O desenho dela é mais curvilíneo, tá? Ó, como eu falei, de vez em quando tem um biquinho, ó, mas é menos comum. E claro, aqui nesse que média que está aqui, né? A média de 9 e de 21. Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Então, como é que muitas vezes, para ser prático, a gente faz? Se a média fechou menor do que a média no período anterior, né? Se a posição zero é menor do que a posição anterior, já é suficiente na maioria dos setups. Às vezes a gente fica inventando uma forma muito complexa que entrega exatamente o mesmo resultado do que uma comparação simples. É menor ou é maior? Muitas vezes essa comparação resolve os casos. Outra coisa é a questão das médias alinhadas, né? Às vezes isso é importante também. É importante, não, é simples de usar e a gente fica inventando mil e uma coisa aqui. O Charles falou que ficou lento, mas não travou. O Guilherme disse, Laura, o que você está achando? Laura, o que você está achando desse robô, dessa automação com angulação das médias? Então, eu terminei de escrever o código hoje, aí eu ia botar agora para testar agora de noite. Mas assim, eu já dei uma rodadinha aqui, tá rodando direitinho. E a princípio, visualmente olhando, ok, funciona. Mas vamos ver. Eu ainda vou dar uma Por- fragmentada nele para testar separado algumas funções. Enfim. Perfeito, gosto muito disso. Claro, por curiosidade, se você não quiser responder, obviamente não precisa. Por que que você optou por angulação de média e como é que você tratou isso dentro do código? De forma resumida, não precisa aprofundar demais. Então, eu, como a gente estava conversando, né? Eu sempre operei gráfico temporal, estou começando a operar rengo agora, mas como uma coisa que eu sempre observo é que assim, quando ele entra em supertendência, ele está numa angulação ali entre uns 30 e 60 graus. É uma coisa que eu sempre observei no meu operacional para carregar a operação, né? E aí, de certa forma, também, quando está muito flat, a média, ainda mais quando a gente está falando de média exponencial, né, que movimenta mais, ele costuma ficar ali lateralizado, dá para fazer topo e fundo. Então, eu estou testando um pouco essa teoria, Dinheiro. nesse sentido, assim, que eu acho que. E eu gosto de trabalhar com várias médias que a gente vê no mesmo gráfico os outros períodos, né? Então, esse de alinhamento de média também é um filtro que eu quero testar, enfim. É Legal. isso. Basicamente Legal. é isso. Bom, depois dá um retorno para a gente aí de se funcionou bem, o que que você achou, se tá curtindo a ideia, que a gente vai compartilhando essas experiências. Eu acho que é sempre muito válido. Inclusive, né, para quem está no clube também, isso é muito bom trazer essa vivência diferente. Por isso que é legal, quanto mais pessoas tiver, eu até estou tentando trazer mais pessoas, convidar mais pessoas. Quanto mais pessoas tiver, mais vai ter essas discussões. A gente não fica tão preso só em escrever o código, mas trazer setups, falar, testar. Daqui a pouco você está com uma ideia na cabeça, você descreve, alguém diz, ah, já fiz. É uma merda. Maravilha. Ou o contrário, alguém vai dizer, não, já fiz, eu gostei, parei de usar porque tá. É legal fazer isso. Então, eu acho que vai enriquecendo muito. Ô, Barba, Sim, deixa eu te senhor. fazer uma pergunta. Claro. Quanto a fluxo de ordens, o que que você consegue, que você já testou e que realmente funciona dentro da Profit em Renko? Porque eu já testei todas as agressões possíveis no gráfico e tudo, cara, desculpa, fica uma merda, né? Você falou isso, eu já lembrei na hora. Eu falei, será que eu que estou fazendo errado? Porque eu criei um indicador de agressões,
E não é a mesma coisa do mercado real ali. Back-end. Mesmo ela rodando no mercado real, não bate as ferramentas do fluxo, medidor de agressão, de pressão, com o gráfico do Renko, com a agressão dentro do Renko, entendeu? Sim. Já Olha, tentei medir isso e não consigo. eu vou te falar assim, eu muito pouco testei. Sempre que testei, nunca coloquei em produção nada, porque sempre que testei não gostei do que estava fazendo, assim, como é que é o meu processo criativo de alguma estratégia, alguma coisa? É, inicialmente tem aquele conceito e eu vejo, se ele demanda, por exemplo, um esforço gigantesco e eu estou vendo que ele não consegue me entregar nada muito melhor, significativamente melhor do que aquilo que eu já tenho, eu não gasto uma energia muito grande ali em cima. Então, eu confesso que muitas vezes, algumas coisas, né, ou muitas coisas, eu poderia ter insistido um pouco mais. Agora, toda essa parte de fluxo, eu de cara eu disse, "Pá, não está encaixando como eu imaginava. Das duas, uma, eu vou despender aqui um esforço grande para fazer isso aqui funcionar, ou eu vou me ater lá naquilo que eu sei que está funcionando e vou aprimorar aquilo que está funcionando. E aí, na minha visão, sempre foi mais fácil fazer isso. Por Ah, exemplo, players, por exemplo, Barba, não dá, né, pra gente puxar do ranking a posição deles, estrangeiros e tal, e colocar, né? Pelo que eu pesquisei, não tem a própria disponibilidade, tem que olha, contratar de fora, né? Essa não, posição dos estrangeiros que a galera usa tanto por aí, que eles puxam da B3. Eles puxam da B3 ou isso aí eles rastreiam de algum ranking, puxa isso e gera uma planilha quântica de estrangeiros? não sei te dizer. Não sei te dizer. Porque eu não Você vi. já viu? Você já viu esses caras Não, falar? já vi falar, mas eu não sei. Estrangeiros estão comprando. Tem o Altino, tem o Lincoln, não sei se você conhece. Eu já Eles vi. têm isso, a planilha. Eu falei, de onde que eles tiram essa base de dados tão seguras que, segura que realmente é o estrangeiro, entendeu? Sinceramente, não sei o que eles usam por trás ali. Seguramente é alguma API que eles contratam, né? Uma base de dados que traz aquilo ali para eles, mas eu não sei qual que é, né? Tem Ô, se é Barba, empresa ou não, não sei. Oi. deixa eu fazer meu comentário. Algum tempo atrás eu fiz o curso ali com a Sociedade do Trader, né, com o Fred, com a Letícia, e eles mais ou menos mapeavam pelos players, né? C6, etc. E aí eles começavam a ver, ó, o gringo tá comprando, mas eles se baseavam muito pelo nome do player, né? Que mais ou menos eles identificavam, só para contribuir. Então, Jackson, eu fiz isso daí que eu fiz. Eu fiquei um ano e meio no Altino, eu fiz mentoria dele, né, macro. E eu Uhum. comecei a rastrear quando os estrangeiros estavam virando na planilha dele, eu olhava o ranking de corretoras, entendeu? E aí eu Sim. fui observando os comportamentos. Mas hoje o que eu queria era, tipo, facilitar isso para os alunos lá, sabe? Do tipo, não precisa usar mais o ranking. Eu já sei que é isso aqui, então tá na planilha assim. Quando virar no gráfico, mais os medidores, vocês podem entrar, entendeu? Senão não pinta o gráfico. Eu queria fazer uma coisa mais simplificada para os alunos. Porque ler fluxo demanda muito tempo e horas de tela, né? Eu fiquei muito tempo em tela. Hoje eu uso óculos por causa do fluxo, né? Acabei com É, as eu, eu, vistas. é, E eu fiz aí eu fiz isso aí, entendeu, Jackson? É o que eu hoje é, opero, de verdade é isso, né? Mas, cara, eu levei muito tempo na sala do Altino para entender quem eram os estrangeiros que estavam entrando. Mas é meio que no escuro, né? Eu entendo porque faz tempo que eu opero, mas não é um dado que eu sei da onde que veio, da onde o Altino tirou aquele dado, entendeu? Tem um o grau que eu mais para percebia é que caramba. não. É que não era uma ciência exata, ele tinha um mapeamento ele até mapeava os mais importantes e relevantes, né? E tinha umas classificações que eles utilizavam lá dentro do curso. E aí eles mapearam dessa forma, eu também acabava, até pintava diferente eles no tape reading. Mas já que tu tem alunos, eu fui um aluno e eu descobri que eu era muito ansioso, e o tape reading, tu falou que para o aluno não ficar lendo tape reader, me gerava uma ansiedade enorme pela quantidade de informações que eu tinha que ler. Então eu fui um que olhei, adorei, eu uso ainda um pouco, mas eu tive essa dificuldade aí pela minha ansiedade, que eu começava a ficar muito ansioso. Eu tenho. E acaba com a nossa cabeça. Hoje mesmo, eu postei um negócio, estava muito cansada, estafada mentalmente, porque eu faço 3 trades no máximo, assim, sabe? Mas foi um dia que, para mim, mentalmente, a leitura dos players, assim, foi muito cansativa.
E era isso que eu queria fazer para a galera, uma coisa gráfica que simplificasse para eles, entendeu? Mais do que eu já simplifico no curso, entende? Eu acho a tua visão muito boa. A questão é a gente. Mas eu acho assim, isso é interessante a gente estudar esse caso concreto, assim, e tentar obter essas informações para, de repente, construir uma ferramenta. Porque eu vou te falar uma coisa que eu não deveria, tá? Aliás, eu vou fazer uma pausa na gravação. Sim. Feito esse mega parênteses entre nós aqui, ficamos conversando com a câmera desligada, com a gravação desligada, quase uma hora aqui batendo papo, assuntos que não poderiam Hum, ser gravados. é. Pessoal, gostei muito do papo de hoje, lá dos assuntos que estavam listados lá, a gente não conseguiu avançar muito, mas o papo rendeu demais, foi muito bom. Espero também que vocês tenham gostado. Essa Com live vai estar certeza. disponível no YouTube, né, já a partir de amanhã. Foi um prazer estar com vocês aqui. Quem estiver em São Paulo no sábado, estou reforçando o convite. Auto Trade Summit, eu vou fazer uma palestra sobre otimização de parâmetros. Quem não puder assistir presencialmente, como o Jack vai estar lá, o Rogério vai estar lá, quem mais? Tem mais alguém que eu sei que vai estar lá. O Carlos, eu acho que vai estar lá também. O Edson vai estar lá também. É, Se não puder assistir presencialmente, assista online. Dá para comprar também lá para assistir, né? O ingresso lá na Nelógica para assistir online vai ser muito legal. O evento inteiro vai ser muito legal. Então, Mas legal. obrigado pela presença de vocês Quando vai ser, Bárbara? neste sábado, agora, 23. A minha Começa palestra que vai horas? ser às 2h15 da tarde. 2h15. Maravilha. Valeu, Se pessoal. der o Uma boa prestigio. noite. A gente se vê no Clube da Automação na terça-feira. Valeu, pessoal. Abração. Falou, abração. Falou, tchau.